Estou chegando agora pertinho do doutor Eduardo Leite para bater um papo com ele. Olá, tudo bem? Bom dia, Regiane. Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo, graças a Deus. A gente vai conversar sobre um assunto que tem andado em pauta nos últimos meses, a gente pode dizer assim, nos jornais, são essas tragédias em família, como eu já anunciei. Mas antes, vamos comentar a questão desse encontro da ONU, né, em que a Dilma fez a abertura agora há pouco, fazendo um discurso até um pouquinho apimentado, aí falando sobre a questão da espionagem. Mas aí, quando o Barack Obama foi discursar, parece que ele nem tocou no assunto, verdade? O Obama está discursando nesse momento. Tá. Eu acho que o ponto importante que tem, foram 4 pontos que a Dilma abordou com relação na abertura da Assembleia Geral da ONU, porque o Brasil tradicionalmente abre a Assembleia, o primeiro discurso, em função, porque o Brasil foi o primeiro a assinar a adesão junto às Nações Unidas. Essa é a razão pela qual o Brasil sempre abre com o primeiro discurso. Agora, ela condenou, obviamente, o ataque terrorista em Nairobi, né, onde nós tivemos aí 65 pessoas que morreram, 175 que ficaram feridas, e ainda tem mais de 70 horas, né, do cerco ainda, o shopping ainda não terminou. Eles estão procurando pessoas lá dentro ainda, né? Ainda continuam procurando, agora pela manhã... Alguns desaparecidos também. E agora pela manhã, novos disparos foram ouvidos, né? Então, por conta disso, obviamente, e a Dilma condenou qualquer ataque terrorista. A questão da espionagem, né, ela também, de uma certa forma, ela não atribuiu aos Estados Unidos, ela não citou os Estados Unidos. Entretanto, de forma velada, de forma subliminar, falou, obviamente, da espionagem, a espionagem praticada contra o Brasil, contra diplomatas, inclusive, que representam dentro das Nações Unidas o país. Contra civis, né? Contra brasileiros e, sobretudo, contra a presidência. Só que eu entendo o seguinte, que o Brasil é muito maior do que tudo isso, né? Tanto é que ela parece que ela cancelou a reunião que ela teria marcado já no próximo mês, junto com o Obama, para discutir essa questão, sobretudo. As explicações que os Estados Unidos deu para o Brasil não foram convincentes e, por conta disso, até o momento, tem esse cancelamento ou pelo menos a suspensão dessa reunião. Você acredita que alguma outra nação pode também se manifestar com relação a isso? Eu acho que não. O México também foi citado nessa questão e o México, na verdade, se manteve completamente inerte, por quê? Porque, na verdade, a relação comercial, ela é muito maior do que tudo isso. Né? Eu acho que o que o Brasil tem que fazer, ele tem que se proteger dessas espionagens, ou seja, contra a espionagem. O Brasil tem que ter ferramentas para se defender em relação a isso. Então, a culpa, de uma certa forma, é do Brasil, porque espionagem sempre teve e sempre terá. A espionagem não só em relação aos governos, mas, sobretudo, na área comercial, na área industrial, sempre aconteceu. Né? Então, havia até entre a Rússia e os Estados Unidos essa briga na época da Guerra Fria, né, de um espionar o outro, continua um espionando o outro. Né? Então, isso eu acho que... Outra questão que eu acho que é importante a ser colocado, que a Dilma, ela defendeu a ampliação do Conselho Permanente de Segurança, né, e Combate ao Terrorismo, porque isso é de fundamental importância. Hoje, na verdade, o Conselho de Segurança, ele é formado por 5 países. Né? Nós temos os Estados Unidos, nós temos a França, a Inglaterra, a China e a Rússia. Já há mais de, pelo menos, seguramente 10 anos que o Brasil, ou mais, o Brasil vem pleiteando também um assento no Conselho de Segurança. Tinha um assento no rotativo, não permanente, mas rotativo, perdeu agora esse ano, né, para a Índia, inclusive. Então, o Brasil hoje, ele não faz parte do Conselho nem permanente, nunca fez parte permanente e agora está fora do rotativo. E outra questão que ela invocou também foi a questão da importância do Rio+20, né? Ou seja, que o Brasil conseguiu diminuir, né, esse índice de mortalidade infantil com os programas, tirando 22 milhões de pessoas da situação de miséria, né? Então, ela defendeu isso lá no Conselho. Então, foram essas abordagens significativas
que ela fez. E agora o Obama, obviamente, não vai tocar no assunto, mesmo porque ele não foi citado, os Estados Unidos não foi citado, né? Ou seja, então o Obama não vai tocar nesse assunto da espionagem, isso é óbvio, vai ficar praticamente num problema sério que pode estourar a qualquer momento, que é a questão da Síria, né? Ou seja, o ataque que nós tivemos em Damasco o mês passado com relação a armas químicas, que eu acho que é uma preocupação mundial, porque isso acaba envolvendo todos os países, né? Então, obviamente, isso é a importância maior em relação a isso, e eu tenho a impressão que o Obama vai ficar exatamente nesse ponto, que é justamente o problema que está acontecendo na Síria, né? Que é um sistema completamente decadente, é um sistema que vem e que já morreram 100 e poucas mil pessoas em 2 anos, né? Então, obviamente, refugiados que nós temos, mais de 5 milhões já deixaram a Síria, né? E que, obviamente, isso cria um desconforto em relação a todos os países limítrofes, né? Os países que estão em volta da Síria, né? E há esse descontrole, né? Há esse desequilíbrio em matéria social. Eu acho que esse é o maior problema, o maior foco é a questão da Síria. Tanto é verdade que o Ban Ki-moon abriu dizendo que não vai chegar a lugar nenhum se não sentarem, conversarem e realmente guerra não é, invasão não é o caminho, enfim. Então eu acho que esse é o ponto principal com relação ao que está se discutindo hoje na Assembleia Geral da ONU. E o que mais a gente pode esperar, pelo menos para essa manhã, esse final de manhã, né? Olha, o que pode, eu acho que muitas questões vão ser levantadas nessa Assembleia, ela é muito oportuna, né? Todo mês de setembro acontece a Assembleia Geral. E se trata, todos os assuntos são tratados de uma forma onde 192 países que fazem parte da Assembleia Geral da ONU, ou seja, que estão atrelados, que aderiram à ONU e que têm que cumprir todas as regras dos tratados internacionais, sobretudo as decisões da ONU, né? Então, eu entendo que, na verdade, vai se restringir à questão da Síria, né, que eu acho que é o maior problema. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos diante, nós temos a Rússia, de uma certa forma, que vem dando a proteção à Síria, né? Nós temos um problema muito sério, que é o Irã, né? O Irã, que de uma certa forma sempre é um país bastante radical, que dizem que inclusive está desenvolvendo o problema da bomba atômica, aquela coisa toda, né? Ou seja, faz lá o enriquecimento de urânio. Então isso, consequentemente, coloca em risco todo o planeta, né? Essa instabilidade que ocorre no planeta, sobretudo naquela região, que é uma região, sempre foi uma região muito sensível, né? Que é a região do Oriente Médio, né? Nós tivemos o problema da Palestina, nós temos o problema do Israel com a Palestina, né? Que sempre foi, tradicionalmente, isso sempre foi discutido na Assembleia, mas eu acho que saiu um pouquinho do foco essa discussão entre esses dois, né? A faixa de Gaza, acho que saiu do foco. Hoje, na verdade, nós temos que nos preocupar com relação à questão da Síria, que eu acho que realmente é muito sensível, né? A qualquer momento. E depois tem outra, quando se fala em armas químicas, né, é algo realmente que ultrapassa os limites, não só atinge aquela região do Oriente Médio. Não só os envolvidos na questão ali, né? O problema da arma química, na verdade, ela acaba sendo transnacional, ela passa de um continente para o outro. Então, o Brasil, na verdade, lógico, vem poeiras, né, dessas bombas químicas que podem eventualmente ser lançadas lá. Os Estados Unidos, o Irã, essa semana aqui, inclusive, de uma forma até ostensiva, apresentou um míssil, né, que pode alcançar 2.000 quilômetros, né, que pode atingir, inclusive, alguns países. Então, isso, na verdade, é demonstração de força, né, bélica, né, força bélica. Então, e esse é o grande problema, né? Enquanto está se discutindo, e essa é a tentativa de amenizar, porque você não sabe que começa, se começar, mas você não sabe como é que termina isso. Né? Você não sabe que existe armas químicas, já está provado, tanto é verdade que o Ban Ki-moon leu esses dias o relatório na ONU, os inspetores da ONU foram até Damasco, mas fizeram coleta. Mas a Síria chegou a assumir que eles têm armas químicas? Não, por lá? o que diz o Assad é o seguinte, que na verdade quem soltou foram os rebeldes que lançaram essas bombas químicas, colocando culpa no governo. Tá. E os rebeldes dizem que na verdade
foi o governo, né, opressor que lançou as bombas químicas, né, e que muita gente morreu, muitas crianças morreram em função disso. Né? Nós sabemos que aquilo foi um momento de verdadeira tragédia, atrocidade, genocídio. Aliás, o Ban Ki-moon hoje já defendeu de que os responsáveis deverão ser levados à justiça internacional, né, por genocídio, sobretudo, ou seja, mata em massa, né? Ou seja, é crime praticado contra a humanidade, porque toda ação utilizando armas químicas são crimes praticados contra a humanidade e que, obviamente, isso é punível, né, no Tribunal Internacional Penal. E justamente, né? por isso, Barack Obama agora, durante seu discurso, acabou de pedir o apoio de toda a comunidade internacional, né, contra justamente essa guerra civil que está acontecendo dentro da Síria. Eu acho que houve um erro da própria Dilma em dar um destaque a essa questão da espionagem, porque isso é de menor importância. Ficou parecendo um problema muito pequeno perto disso tudo. Por isso que eu falo que às vezes não existe estratégia, ou seja, perde a oportunidade de discutir coisas muito mais sérias. Hoje, por exemplo, a Síria, o Obama está certo, está correto, ele está preocupado com a humanidade. E não estou aqui defendendo não, tá? Eu estou dizendo só, eu acho até que os Estados Unidos se metem em tudo. Mas o que acontece é o seguinte, eles tentam se proteger em relação aos ataques, né, externos que acabam vindo. Né? Uma coisa que acontece lá, que aqui a gente não tem tradição, é justamente a prevenção. Né? Eles estão sempre, e mesmo prevenindo, você lembra 11 de setembro, se você pegar aquele filme 102 minutos, você vai, quem não assistiu, vale a pena assistir, que realmente você vai ver a tragédia que os americanos passaram durante aqueles 102 minutos depois, né? Até hoje, né? Então, o que acontece? Eu acho que a Dilma perdeu a oportunidade de trazer para a discussão a questão, primeiro, do Conselho de Segurança, que eu acho importante, que ela chegou a mencionar, mas, sobretudo, defender até o Brasil para compor esse Conselho Permanente de Segurança, mas, sobretudo, a contribuição que o Brasil poderia dar para ajudar as negociações na questão da Síria, que pode explodir uma terceira guerra mundial. É verdade. Nós estamos falando aqui, a Rússia, que ela se neutralizou nisso, ou seja, iniciou, inclusive, a tentativa de fazer uma negociação para acabar com as, ou pelo menos recolher todas as armas químicas, aquela coisa, saiu na frente dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, né? Mas é contra um ataque. A França, por exemplo, é a favor, né, de um ataque imediato, só que ela não vai atacar sozinha a Síria. Né? Os Estados Unidos, de uma certa forma, também, mas recuaram, porque eles sabem que isso pode ser um preço muito alto, né, para os Estados Unidos. Né? A Inglaterra também, de uma certa forma. Então, você só tem 2 dos 5 assentos do Conselho de Segurança, 3, de uma certa forma, são a favor do ataque. A Rússia, que, na verdade, está buscando a negociação, e você tem a China, que não se pronunciou. Né? Por essa razão que o Conselho ainda não decidiu absolutamente nada, e o Ban Ki-moon vem e exige que o Conselho tome uma decisão. Né? Agora, só pode tomar uma decisão a partir do momento em que realmente se constatou, e se constatou que, de fato, usaram armas químicas aonde crianças morreram. Né? Ou seja, então eu acho que esse que é o maior problema. Mas ainda o relatório não provou quem é que lançou essas armas. Não, se constatou que se utilizou armas químicas. Mas não sabe quem apertou o botão. Agora, ninguém sabe quem de fato lançou essas bombas, né? Se foram os rebeldes ou o governo. Os rebeldes dizem que foi o governo, né? E o governo diz que, na verdade, foram os rebeldes. Agora, tem que ver quem é que possui armas químicas. Né? Aí que tem o problema. E tem uma questão, uma questão muito importante é que as informações demonstram que as armas químicas elas estão sendo transportadas, transportadas para pontos estratégicos dentro da Síria. Ou seja, elas não se encontram tão somente num local, né? Elas estão sendo transportadas, o que demonstra que quem pode fazer isso talvez seja o governo. Né? E já está demonstrado que o governo sírio é um governo repressor. Os rebeldes também poderia estar com uma força muito maior em cima disso para também descobrir se foram eles, né? É isso que fica muito estranho. A força entre os rebeldes e o governo, ela está sendo corpo a corpo, né? A partir do momento que se lança contra os civis, aí passa a ser uma covardia. E é exatamente isso que o mundo está discutindo e que eu acho que o foco hoje na Assembleia Geral da ONU é justamente essa questão mundial, esse risco que
que o mundo inteiro, né, corre em função de uma terceira guerra mundial que pode explodir, né, numa situação. E se hoje nós tivermos uma terceira guerra mundial, eu vou te falar, ela vai ser devastadora. Vai sobrar muito pouco, porque o armamento, o poder bélico das nações, principalmente as mais ricas, tá infinitamente maior. A última guerra que a gente presenciou, e a tecnologia trouxe esse risco iminente para todos nós. Né? Todos os países fazem enriquecimento de plutônio, ou seja, de urânio, para poder buscar. Você pegar, por exemplo, Israel, ela tem uma força bélica fantástica, ela está estrategicamente ali. Se você pegar a Coreia do Norte também, não dá para subestimar, né? Ou seja, que está lá do outro lado do mundo, mas de qualquer forma não dá para você subestimar. Nós tivemos um problema entre Coreia do Norte e Coreia do Sul recentemente, né? Que o Ban Ki-moon ficou até numa posição bastante incômoda, porque ele é coreano, né? Ele é da Coreia do Sul. Então, o que nós temos hoje é realmente um momento sensível. O mundo inteiro passa um momento muito delicado, aonde se as grandes potências não sentarem para discutir, nós estamos diante de algo, porque você não sabe. O Irã, por exemplo, você não sabe se o Irã tem ou não armas químicas, provavelmente tenha. Né? Se você já mostrou o poderio, essa semana já fez lá na sua demonstração de um míssil bélico que alcança, que é praticamente de um continente ao outro, são 2.000 quilômetros, atinge, você imagina, se soltarem uma bomba, por exemplo, Israel, a coisa vai ficar muito feia. Vai ficar realmente uma situação bastante complicada. Eu acho que o foco é esse. A gente torce realmente para que todos entrem ali num acordo, todo mundo entenda a seriedade da situação e faça aí uma força em conjunto para que esse impasse seja solucionado de uma vez por todas. Inclusive agora, durante o discurso, a gente estava vendo algumas imagens, Barack Obama acabou de prometer 350 milhões de dólares em ajudas humanitárias, 340 milhões de dólares em ajuda, né, para reconstruir, né, tudo que está sendo perdido com essa guerra terrível que está acontecendo ali na Síria, e ele acaba de pedir para que as outras comunidades, também que a comunidade internacional façam o mesmo. E acabou de declarar agora, ou seja, nesse momento nós estamos acompanhando, que os Estados Unidos estão preparados para poder invadir a Síria a qualquer momento. Só não vão fazer de forma isolada, vão fazer de forma conjunta, pensada, né? Mas eles já estão preparados para poder fazer. Tá certo. Bom, mais informações a respeito da Assembleia Geral da ONU você acompanha também nos nossos telejornais aqui na TV Gazeta durante toda a programação, onde temos também o nosso departamento de jornalismo atuando ativamente. Querido, muito obrigada por hoje. Terminamos. Não conseguimos falar sobre esse assunto que inclusive nós prometemos, mas vamos deixar para a semana que vem, porque tem muitos laudos ainda para serem divulgados, muita coisa para a gente entender em cima desses assassinatos, essas tragédias em família que foram muito comuns nos últimos 2 meses. Realmente são assuntos que estão deixando as famílias brasileiras de cabelo em pé e fazendo com que a gente não entenda esse momento. Por que o número de suicídios está aumentando tanto? Por que as pessoas estão... Qual que é a motivação, né, para chegar a tragédias desse tamanho, já que não é um caso isolado, não é uma situação só, né? Vamos abordar assim, porque eu acho que é um tema importante que merece uma reflexão, né? Eu acho que envolve toda uma questão social, familiar, educacional, governo, e que merece uma reflexão e que nós temos que nos debruçar em relação a essa tragédia urbana, né? Ou seja, hoje nós estamos falando a nível mundial, mas nós temos as tragédias urbanas que ocorrem diariamente. Em média, são 25 suicídios que ocorrem diariamente no Brasil, um a cada hora. Ou seja, essas 2 horas que nós estamos no programa, 2 pessoas se suicidaram pelas estatísticas. Vamos falar sobre isso na semana que vem. Para fazer contato do Dr. Eduardo Leite, você acessa o Facebook 500 Melhores Júris. E aí assiste o Revista da Cidade na terça-feira que vem, que a gente vai estar por aqui. Sem dúvida. Obrigada, meu querido. Beijo. Boa semana para você também, viu? Até. Obrigada.